Amém. Boa noite, igreja. Que esse louvor possa ecoar como uma verdade, não apenas em nossos lábios, mas em todo o nosso ser, transcender na nossa alma, que nós possamos ser verdadeiramente Teu, Senhor. Vamos ter mais um instante de oração. Como sempre peço, quando aqui estou, Senhor Deus, meu Pai, que Tu possas fazer, Senhor, com que aquele que foi manifestado em carne, justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, acreditado no mundo inteiro e recebido na glória, o Teu Filho Jesus esteja aqui presente, Senhor, e abra os nossos ouvidos espirituais, Pai. Tu que me conheces, sabes quem sou, como eu estou, o que eu preciso, conheces cada um aqui presente e o que cada um aqui precisa, Pai. Que Tu possas fazer com que se escute não a voz do Rafael, não a minha voz, Senhor, mas uma voz que existe por trás da minha voz, Pai. Que essa voz fale muito mais alto do que a minha, Senhor. E que Tu faças com que sejam agradáveis as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração diante da Tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém. Queridos, uma honra mais uma vez poder compartilhar com vocês uma porção da palavra do Senhor. E nessa semana em que nós vamos celebrar daqui a pouquinho, né, o Dia das Mães, é comum que alguns pregadores, e eu vivendo esse momento pela primeira vez, queira trazer uma reflexão à base da Bíblia sobre o papel dessas mulheres em nossas vidas. E olha, no mundo evangélico, sobretudo, é muito comum que nesse contexto de se falar de alguma mulher que ilustre o papel de mãe, é muito comum que as pessoas falem, que os pastores preguem sobre alguma das mulheres da Bíblia que foram mães muito importantes. Você vai escutar aí muita gente pregando. Vamos fazer um quiz aqui, né? Sobre Ana, por exemplo. Ana foi a mãe de quem? A igreja, Ana foi a mãe de... O Bruno está aqui, está respondendo. Olha, uma mãe com poucas mães iguais, viu? Uma mãe que mostra o poder da oração de uma mãe sobre a vida do seu filho. Uma mulher que orava com fervor e que aquilo que prometia, cumpria. Que belo exemplo nós podemos tirar a partir da vida de Ana. Poderia estar aqui pregando com vocês, falando sobre uma outra mãe, muito importante também na Bíblia, Joquebede, mãe de Moisés, olha aí, mãe de Moisés, né? Uma mulher que nos mostra a coragem de uma mãe, né? A sabedoria, a disposição para proteger o seu filho de algum mal, custe o que custar, inclusive em tempos de perigo, mas sem esquecer o elemento principal, a confiança em Deus. Poderia falar daquela mulher cananeia, a quem Jesus disse, não é justo tirar o alimento para dar aos cachorros. E ela diz, mas Senhor, até os cachorros podem comer as migalhas. Aquela mãe que procurava por muito e muito tempo uma cura para sua filha, pode nos ensinar a perseverança do amor de mãe, quando o que está em jogo é a vida do seu filho. Olha, a gente podia pregar até sobre Noemi. Você vai dizer, não, mas peraí, Noemi não era mãe não, Noemi era sogra, né? Mas olha, naquele contexto, a sogra assumiu o papel de mãe. Tem até uma curiosidade, vocês sabem que eu sou professor de idiomas e a gente acaba percebendo isso. Sogra em inglês se diz mãe na lei. É mother-in-law, quer dizer, na lei, a sua sogra também vira sua mãe. E a gente vê esse papel de Noemi como uma mulher espiritual, que realmente protegeu e que teve um papel de mãe, embora não fosse a mãe biológica. Mas não, gente, a mulher que eu escolhi para brevemente comentar com vocês é Maria, a mãe de Jesus. E eu faço isso de propósito porque, olha, é muito comum no universo evangélico se evitar pregar sobre Maria. Não fala sobre Maria, é meio que uma resposta. Olha, os católicos exageram muito. Então, qual é a resposta que a gente pode dar? Não fala não de Maria.
esquece Maria. Muita denominação é desse jeito. E olha, nós temos uma oportunidade, e é muito frequente isso na nossa igreja, de se pregar sobre Maria, uma oportunidade de resgatar o lugar bíblico correto que cabe a Maria. Um modelo de mãe, um modelo de discipulado. Mas aí nós temos apenas o cuidado de não confundir a honra que lhe é devida com a adoração. E aí nós vamos aprendendo aos poucos a falar algumas coisas, por exemplo, sem medo. Nós evangélicos, se não amam, devemos amar Maria. Eu amo Maria, eu admiro Maria, eu busco imitar Maria. Então, olha, nem um extremo de adorá-la e nem o outro de esquecê-la. Maria tem um lugar de honra na história do cristianismo, amém? E olha, nós temos convicção de que o nosso Deus poderoso, Criador do céu e da terra, escolheu, por iniciativa própria, viver na terra como um homem, 100% homem, com todas as características de um homem, embora ele continuasse sendo Deus. E ele escolheu uma mulher para cumprir o papel de mãe, não é? E ele não podia escolher à toa, ele não podia escolher sem critério, não podia ser uma mulher ordinária, não é, no sentido comum, uma mulher como as outras. Não, ele escolheu exatamente Maria, uma mulher que aparece, assim que o anjo aparece para Maria e a saúda, olha que coisa linda que ele diz para ela: Maria, tu encontraste graça no Senhor, Maria. Já pensou você passar por essa experiência? Um anjo dizer que você encontrou graça diante de Deus. E olha, uma mulher jovem, alguns relatos dizem que ela tinha por cerca de 15 anos, cheia de dúvidas nessa etapa da vida, de medo, não é? Do julgamento que iria enfrentar da sua família, da sociedade, do seu noivo, inclusive, que seria seu marido. Maria escolhe a obediência. É essa a primeira grande lição, irmãos, que nós podemos tirar da vida de Maria. Obediência. Aqui está a serva do Senhor, e que se cumpra em mim a tua palavra. Essa é a lição de Maria para a gente. A sua prima Isabel, que também grávida estava, e quando a encontra, a cumprimenta dizendo o seguinte: tu és bendita entre todas as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Olha, então é indiscutível que Maria é uma mulher que tem importância, que merece honra, é uma mulher bendita entre todas as mulheres. E é necessário, nós estamos lendo João, mas é necessário a gente sair de João e ir lá para outro evangelho, de Lucas, para encontrar o cântico de Maria. Após essa visita que fez a Isabel, Maria declara certamente uma das mais belas poesias que nós podemos encontrar na Bíblia. Maria diz o seguinte: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva. Pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso fez grandes coisas em mim. Santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre todos aqueles que o temem. Agiu com o seu braço valoroso e dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos. Derrubou dos seus tronos poderosos e exaltou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Amparou Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia, a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais. Maria fala poucas vezes na Bíblia. Uma das vezes que ela fala, ela recita esse poema, que virou música, virou louvor, é conhecido como Magnificat. E olha, voltando para o Evangelho de João, isso aqui está em Lucas,
voltando para João, se vocês lembrarem, João é aquele discípulo que esteve com Maria aos pés da cruz, quando Jesus faleceu, foi crucificado. E Jesus deu a João a missão honrosa de cuidar de sua mãe. Ou seja, João, que escreve esse livro que nós estamos lendo, tornou-se um filho adotivo de Maria até o final da vida. Disse que ele se mudou para a cidade de Éfeso. Eu falei isso aqui recentemente. Mas o que eu quero chamar a atenção é que o próprio João, nas 2 vezes que fala, ele não chama Maria por seu nome. Ele chama Maria de mãe de Jesus. É assim que Maria é apresentada no evangelho daquele que foi também, de alguma forma, seu filho, a mãe de Jesus. São essas as 2 referências. E olha, queridos, certamente o fato de nós encontrarmos a Bíblia chamando Maria, não pelo seu nome, mas simplesmente como a mãe de Jesus, é um dos grandes indícios que nós temos de que nem o Deus que inspirou a Bíblia, nem o apóstolo João, de sua livre vontade, tinham a intenção de dar Maria alguma glória maior do que a que ela merecia. É a mãe de Jesus, é sempre apontando para ele. É como se ela sequer tivesse um nome. É assim que João a trata. Pelo que a Bíblia relata, nós podemos concluir que Maria foi uma mãe extremamente zelosa e presente na vida de Jesus, né? Como eu falei, Jesus, o Deus Todo-Poderoso, resolveu encarnar como homem. E ele teve todas as necessidades. E eu acabo me pegando, imaginando Maria tendo a honrosa função, imagina você, de limpar as sujeiras de Jesus, de dar banho, de ensinar a falar, sabe, de levar para a sinagoga, de dar comida na boca, de cuidar quando ele adoecia. Foi Maria, juntamente a seu esposo José, quem levou Jesus ao templo, como era costume das famílias judaias naquela época. Foi Maria quem esteve presente ao lado de Jesus quando realizou o seu primeiro milagre, iniciando assim o seu ministério. Foi Maria quem esteve ao lado de Jesus no final da sua vida terrena. Falando nesse primeiro milagre, é o texto que nós lemos, uma festa de casamento lá em Caná, na Galiléia. Jesus, sua mãe, é assim que o texto apresenta, não diz o nome dela. Alguns discípulos estavam presentes e o vinho acabou. Aquilo era verdadeiramente constrangedor. Nos nossos dias ainda, imagina, na sua casa você receber convidados e faltar bebida, faltar comida. Olha que constrangimento para os noivos, para a sua família. E Maria, ou melhor, como diz o texto, a mãe de Jesus, abordou Jesus e disse: filho, eles não têm mais vinho. A resposta de Jesus, lida aqui pelo ministro comissionado Bruno, que está no versículo 4, diz assim: por que a senhora está me dizendo isso? Ainda não é chegada a minha hora. Algumas versões, eu gosto dessa versão porque ela encobre uma possível grosseria de Jesus, que certamente não era assim que ele se referia à sua mãe. Algumas versões, como a que eu li, preparando esse estudo, Jesus teria dito assim: mulher, o que é que eu tenho a ver contigo? Parece um pouco grosseiro. Essa versão aqui traduz mais para os nossos dias um modo respeitoso, mas assertivo, com que Jesus se referiu a Maria. E a resposta que Maria deu a esse momento, meu irmão, minha irmã, é exatamente aquela resposta que nós devemos dar na nossa vida. Maria disse simplesmente, isso está registrado no versículo 5, e foi o final da nossa leitura: façam tudo o que ele ordenar. Querido irmão, querida irmã, eu posso dizer isso na sua vida, você pode dizer isso na minha vida, na vida do seu irmão. Faça tudo o que ele ordenar. Amém? Amém, queridos. Que possamos ser assim, como Maria. Certamente Maria sentia que, apesar dessa resposta de Jesus, que Jesus tinha dado, ele iria tomar alguma providência, não é?
Aquele não seria o final da história. E nós ficamos sabendo nessa sequência que Jesus operou o seu primeiro milagre. E ele transformou água em vinho, e nós sabemos que não foi um vinho qualquer, porque aquele vinho tinha um ingrediente especial, tinha sido feito pelas mãos do próprio Deus. E se disse naquela festa de casamento que, ao contrário do que muita gente faz, inclusive nós nos nossos dias, que servimos primeiro o melhor. Quando o pessoal já está com um pouco alterado, o paladar alterado, serve aquele com a qualidade inferior. E nessa festa não. Se reparou que o melhor vinho, aquele feito pelo próprio Deus, havia sido deixado para o final da festa. Olha que lição que Maria nos dá, queridos. Maria desloca de si todas as atenções para Cristo. É a Ele que vocês têm que seguir. Façam o que Ele está mandando. Maria aponta, ela não retém a atenção, a glória, a honra que são devidas somente a Cristo Jesus. E olha para as mães aqui presentes, o seu maior legado que você pode deixar para os seus filhos é exatamente esse: apontar para Cristo na vida dos seus filhos, através da sua própria vida, apontar para Jesus. Em outros dois evangelhos, Lucas e Marcos, eles também citam passagens em que Maria, juntamente com os filhos dela, irmãos de Jesus, o procuravam em episódios em que Jesus já estava ministrando, pregando o evangelho. E algumas pessoas diziam: Jesus, tua mãe e teus irmãos estão aí te procurando. E você lê lá em Lucas e em Marcos, Jesus dizendo: quem é a minha mãe? Quem são os meus irmãos, senão aqueles que cumprem a vontade do Pai? É somente no Evangelho de João, então, que nós vamos ter certeza da presença de Maria na crucificação de Cristo. Como eu comentei já, ele esteve lá presente e recebeu do próprio Cristo a orientação para que fosse viver com João o final da sua vida. Todas essas citações que nós vemos a Maria, que são poucas, mas nos mostram, queridos, um caráter de honra por parte dela. Maria sabe, inclusive, que a honra, aliás, que a graça que o anjo aponta nela, tu és cheia de graça, não era uma graça que habitava em Maria, que residia em Maria. Não é um mérito de Maria. É uma graça que ela recebeu por obra do próprio Deus. Maria não é dona da graça, havia recebido essa graça. Tá, mas o fato dela ter recebido essa graça, por acaso vai diminuir a importância dela para o cristianismo? Não, irmãos, cuidado com isso, não é? Então não tem medo de falar de Maria, de testemunhar sobre a vida de Maria, de dizer que se inspira em Maria, como mãe, como cristã, que nós honramos Maria. Olha que curioso, o próprio Martinho Lutero, que é um dos grandes reformadores, talvez conhecido como o pai do protestantismo, ele recitava diariamente esse poema que eu li, o Magnificat, o texto de Maria, lá no Evangelho de Lucas. O próprio Martinho Lutero. Então, por que essa aversão, esse receio, né, de falar sobre Maria? Nós tivemos recentemente a Semana Santa, em algum dos ofícios aqui, eu tive a oportunidade de estar aqui e comentar com vocês sobre a importância de Maria na vida de Jesus, não é? Como ela cumpriu com maestria, aliás, como Jesus cumpriu com maestria o mandamento de honrar mãe, preocupando-se com ela, inclusive, ao ponto de recomendar a João que cuidasse dela no final de sua vida. Olha que outro ensinamento que na Bíblia nos dá, queridos irmãos e irmãs: honrar mãe, honrar a nossa mãe. Ainda que sua mãe não tenha sido a mãe que você gostaria que fosse, ainda que sua mãe não tenha a dignidade que Maria teve, ainda que talvez naquele momento em que você carregava a sua cruz, no momento mais difícil de sua vida, talvez sua mãe não esteve presente como Maria. Ainda assim,
que você não se sinta compreendido por sua mãe, ou amado por sua mãe, cuidado por sua mãe. A ordenança da Bíblia, do próprio Deus, não é gostar. Ele não diz assim, goste da sua mãe. É honrar a sua mãe. Lá do livro de Efésios, no capítulo 6, logo no início se diz assim: vós, filhos, sejam obedientes a seus pais no Senhor, porque isso é justo. Honra o teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito sobre a terra. É ordenança, é honrar, é orar pela mãe, é respeitar a mãe. Queridos, o próprio Deus, que resolveu se encarnar na forma de homem, precisou de uma mãe. Não apenas precisou de alguém que o carregasse no ventre, que o desse de mamar e depois sumisse, não. Ele precisou de alguém que ele sabia que estaria com ele nos seus momentos de aprendizado, nos seus momentos de ministério e no final da sua vida, colocado em uma cruz. E olha que interessante, nós sabemos que Deus tem algumas características, como ser onipotente, onipresente. Deus, ele poderia resolver que ele mesmo iria cuidar de cada um de nós. Ele mesmo dizer, não, eu vou cuidar de você e dar para você tudo aquilo que você precisa. Mas não, ele deliberou, de propósito, Deus escolheu atribuir essa função de cuidar, de zelar, de ensinar a esses seres tão especiais que são as mães. Muitos de nós certamente enxergamos as nossas mães como uma pessoa mais parecida com Deus, é ou não é? Que é a pessoa mais parecida com Deus, que menos pecado tem na sua vida, que mais bem fez às outras pessoas. Certamente muitos de nós vamos responder, foi a minha mãe. Eu, sem dúvida, respondo isso. Esses seres são tão parecidos com Deus, né? Na sua capacidade de cuidar, de compreender, de proteger, de sacrificar a própria vida, se for preciso, por nós. Se diz que as mães são embaixadoras, elas são as representantes de Deus aqui na terra. Elas são representantes de Deus em nossa vida. E é através da ação delas que nós conseguimos sentir tudo aquilo que o Senhor tem por nós. A preocupação, o cuidado, o zelo, a proteção. Olha que frase bonita. Se até o próprio Deus, feito homem, precisou de uma mãe, quanto mais nós precisamos honrar aquela que Deus colocou para nos mostrar todo o seu cuidado. Já partindo para o encerramento, isso é apenas uma deixa para o louvor se posicionar. Queridos, nós podemos encerrar essa reflexão sobre o papel da mãe nas nossas vidas com base em tudo aquilo que Maria representou. Uma serva fiel, disponível à vontade de Deus, quando poderia não ter dito, mas disse: faça-se em mim segundo a tua vontade. Uma mulher humilde que reconhecia que a graça que abundava na vida dela não era mérito dela própria, e sim algo que vinha do próprio Deus. Uma mulher confiante em Deus, mesmo quando não entendia os detalhes daquilo que estava acontecendo. Como é que eu vou dar à luz se eu nunca tive relações? Como é que eu vou explicar isso para o meu noivo, mesmo sem entender? Confiando. Uma mulher que, como diz ainda em Lucas, no capítulo 2, guardava esses ensinamentos em seu coração. Uma mulher que intercedia, mas sempre apontando para Jesus e não para si própria. Uma mulher corajosa e que se manteve até os pés da cruz para não abandonar o seu filho. Queridos, nessa reflexão, e nós nos aproximamos do Dia das Mães, do fundo da minha alma, do meu coração, eu lhe digo, para todos vocês que têm a sua mãe por perto,
como Gigi ali, está com a sua mãezinha bem perto, e que tem motivos de sobra, beije a sua mãe, abrace e declare o amor que você tem por ela. Talvez para você, na sua vida, você diga, mas eu não tenho tantos motivos para isso. Minha mãe me marcou de uma forma negativa. Perdoe. Não espere que ela venha pedir esse perdão. Libere você mesmo das amarras do rancor. Se de repente você, assim como eu, sua mãe biológica lhe abandonou, supere. Se de repente você, como eu, não pode mais dar esses beijos porque sua mãe não está mais fisicamente aqui na terra, meu desejo é que Deus acalante seu coração e que continue transformando a cada dia a dor da saudade em cheiro de lembrança. É isso que é a saudade que nós sentimos das nossas mães que já partiram. É um cheiro de lembrança que fica no ar. A você que é mãe, e eu vejo algumas aqui, o nosso muito obrigado por fazer desse mundo um lugar bem mais agradável para se viver. A você que ainda será mãe, que você possa ter em Maria um espelho de mãe a seguir. A você que é mãe, eu desejo, se você é mãe de menina, viu, Thaís, que a sua filha queira ser uma mulher parecida com você. Para você que é mãe de rapaz, que esse rapaz diga, eu quero me casar com uma mulher parecida com a minha mãe, que você possa ser exemplo na vida deles. E para encerrar, eu já escutei esse poema tantas vezes no Dia das Mães, quem diria que um dia eu estaria aqui no altar e o declamaria. Eu sei que algumas mulheres que têm mais de um filho, o Nilda deve saber bem isso, algumas vezes se perguntam assim, quem é o favorito? Não é, Nilda? Quem é o seu? Diga aí pra gente. Olha aí, ela parece que já leu então o poema. Se perguntou a uma mãe, qual é o seu filho preferido? E ela disse o seguinte, olha, não tem nada mais volúvel do que um coração de mãe. O meu filho predileto, aquele que eu dedico a minha alma e a minha vida, é aquele filho que está doente, até que ele fique melhor. É aquele filho que foi embora, até que ele volte. É aquele filho que está cansado, até que consiga descansar. Olha, o filho que eu mais gosto é aquele que está com fome, até que se alimente. O meu filho predileto é aquele que está com sede, até que consiga tomar um copo de água. O filho que eu mais gosto é aquele que está estudando, até que ele consiga aprender. O filho que eu mais amo é aquele que está nu, até que consiga uma roupa para se vestir. É aquele que está sem trabalho, até que consiga um emprego. O filho favorito é aquele que namora, até que resolva se casar. Ou então é aquele que se casou, até que conviva com a sua esposa. O filho que eu mais gosto é aquele que é pai, até que crie os seus filhos. O filho que eu mais amo é aquele filho que prometeu, até o dia que ele cumpra. O filho que eu mais amo é aquele que está chorando, até que ele se cale. E já, por fim, com um semblante bem distante daquele sorriso, a mãe completou: o filho que eu mais amo é aquele que me deixou, até o dia que Deus permita o nosso reencontro. Boa noite, um feliz Dia das Mães antecipado. Enquanto nós louvamos, vocês podem trazer ao altar as suas orações, os seus pedidos.